Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing. Killing que começou a trajetória no esporte, hoje volta a falar aí de desdobramentos no esporte, porque o jogador brasileiro Anthony agora também deve ser investigado pelas autoridades do Reino Unido depois das acusações de agressão contra a ex-namorada. Killing, o que você tem de novidades sobre esse caso e os desdobramentos aí pela Europa? Seja bem-vindo, boa tarde. Eu tô sem o áudio do Killing. Agora sim, vamos lá, Killing. Agora sim. Então, deixa eu dar boa tarde mais Boa uma vez a tarde. você, do Renan, e a todos aí no Brasil. E esse é um caso que está repercutindo bastante na imprensa britânica. O Manchester United inscreveu o Antony na lista dos atletas para disputarem a Liga dos Campeões, e o clube não comentou o caso ainda. O boletim de ocorrência na Inglaterra foi feito pela ex-namorada na última sexta-feira. Duas agressões aconteceram na cidade de Manchester, uma no dia 15 de janeiro, no dia seguinte a um clássico contra o Manchester City, e a outra no dia 8 de maio, após uma partida contra o West Ham. A Gabriela Cavalin, ela afirma que foi agredida num quarto de hotel na cidade de Manchester. O hotel é o Riot Regency. Foi atendida, inclusive, por uma médica inglesa. Numa outra ocasião, ela afirma que foi trancada numa quadra de futebol que tem na casa do atleta, estava com o dedo cortado após uma taça ter sido arremessada contra ela. O Anthony teria pegado o passaporte dela, impedido ela de sair do local, e a Gabi Cavalin só conseguiu atendimento médico horas depois. A polícia da cidade de Manchester disse que está sabendo da situação, investigando o caso, mas que não irá se pronunciar. E existe uma pressão para que o clube se manifeste, se posicione, porque até agora nada. Recentemente, um outro jogador, ele foi suspenso, depois emprestado, após acusações de agressão sexual e estupro. O caso envolveu o atleta Mason Greenwood. A ex-namorada dele levou o caso para as autoridades, ele chegou a ser preso, mas em fevereiro desse ano a justiça arquivou o caso. Mas o Manchester United fez uma investigação interna e entendeu que não daria para continuar mais com ele. Hoje, o Mason Greenwood defende o Getafe da Espanha. E há outros casos de jogadores de futebol envolvidos em violência contra a mulher. O Daniel Alves está preso desde fevereiro, de forma preventiva, após acusação de violência sexual em uma boate em Barcelona. E o Robinho, que foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Vamos torcer para a celeridade dessas investigações para que tudo fique esclarecido e as pessoas, se alguém precisar ser punido, seja punido de forma justa. Kirin, tem outro assunto importante aí na Europa, que é um encontro, ou possível encontro, entre o presidente russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un. E a pauta naquelas pesadas, né? Venda de armas. Que informações você tem para a gente sobre esse encontro, hein? Olha, a inteligência americana falou que esse encontro deve acontecer dentro de um mês. A Rússia precisa aumentar o estoque de munição e mísseis. Isso tem sido uma das prioridades do governo de Moscou, que fez parceria, inclusive, com o governo iraniano para a compra de drones kamikazes, mas está encontrando dificuldades de repor o estoque por conta das sanções econômicas e aplicadas pelo Ocidente. Então fica difícil a compra de materiais para produção de munições e mísseis. Então a Coreia do Norte aparece como uma parceira nessa questão. A Coreia do Norte tem muitas munições, muitos mísseis, e a Coreia do Norte certamente não vai pedir apenas dinheiro em troca. Sabe que está numa posição muito favorável nessas negociações, e existe o temor de que a Coreia do Norte possa pedir tecnologia, ajuda para a expansão de seu programa nuclear. A Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte. Os dois países, inclusive, podem se juntar à China e realizarem um exercício militar. Inclusive, o próprio governo de Moscou admitiu que essa é uma possibilidade. E recentemente, o ministro da Defesa da Rússia foi até a capital da Coreia do Norte, fez inspeção em algumas instalações militares. Então, tudo caminhando para que a Coreia do Norte passe a vender armas à Rússia no momento que a Rússia precisa bastante. Agora, resta saber o que a Rússia vai dar em troca. A Coreia do Norte certamente vai pedir muita coisa.